Bancos e instituições financeiras. Artigo 62. As instituições bancárias, financeiras e creditícias, as operadoras de cartão de crédito ou débito, e estabelecimentos similares, sem prejuízo de outros dispositivos aplicáveis, atenderão ao disposto nesta seção. Artigo 63. O tempo máximo de espera para atendimento nas instituições financeiras é de: inciso 1. Até 15 minutos, em dias normais de atendimento, e inciso 2. Até 30 minutos, nos 5 primeiros dias úteis de cada mês ou em véspera ou dia imediatamente seguinte a feriados. Parágrafo 1º. O horário de entrada, com referência ao nome e número da instituição bancária correspondente, devem ser registrados, mecânica ou eletronicamente, e entregues ao consumidor. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias B, C ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 64. As instituições bancárias devem afixar, em local de fácil visualização pelo consumidor, tabela com os serviços oferecidos e seus respectivos preços. Parágrafo 1º. A tabela conterá, entre outras, informações relativas a: inciso 1. Serviços essenciais gratuitos, nos termos estabelecidos pelo Banco Central do Brasil. Inciso 2. Serviços cobrados pela instituição, tais como: alínea A. Transferências para outras instituições. Alínea B. Fornecimento de talão de cheque em quantidade superior ao previsto no pacote de serviços essenciais. Alínea C. Operações de crédito. Alínea D. Fornecimento de cartão de crédito. Alínea I. Concessão de cheque especial, com os juros e demais encargos decorrentes de sua utilização, e alínea F. Operação de câmbio manual para compra ou venda de moeda estrangeira. Parágrafo 2º. A tabela terá, no mínimo, 50 centímetros, de largura por 60 centímetros, 60 centímetros, de altura. Parágrafo 3º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias B, C ou D, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 65. As operadoras de cartão de crédito ou débito são obrigadas a informar ao consumidor, em até 24 horas, qualquer tipo de bloqueio no cartão. Parágrafo 1º. O disposto no caput não se aplica em caso de bloqueio solicitado pelo próprio consumidor. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias B ou C, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 66. Os comprovantes emitidos em decorrência de transações bancárias ou financeiras nos caixas eletrônicos devem atender ao seguinte: inciso 1. Durabilidade não inferior a 5 anos, e inciso 2. Número completo de referência ao documento, vedado qualquer tipo de abreviação. Parágrafo único.
O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, nas faixas pecuniárias A ou B, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código. Artigo 67. As instituições financeiras, nos contratos de financiamento de veículos autômatos, devem providenciar a baixa do gravame junto ao órgão executivo de trânsito, no prazo máximo de 10 dias úteis, a contar da data de quitação do contrato por parte do consumidor. Parágrafo 1º. A obrigação de que trata o caput independe de qualquer formalidade por parte do consumidor. Parágrafo 2º. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator ao pagamento de penalidade equivalente a 1% do valor financiado, revertida em favor do consumidor. Artigo 68. Os fornecedores sujeitos às disposições desta seção devem afixar um cartaz para cada um dos seguintes dizeres. Inciso 1. É assegurado ao consumidor a liquidação antecipada do débito, total ou parcialmente, mediante redução proporcional dos juros e demais acréscimos, nos termos do artigo 52, parágrafo 2 graus, do Código de Defesa do Consumidor, Lei Federal nº 8078, de 11 de setembro de 1990, e inciso 2. É vedado às instituições bancárias, financeiras e de crédito recusar ou dificultar, aos clientes e usuários de seus produtos e serviços, o acesso aos canais de atendimento convencionais, inclusive guichês de caixa, mesmo na hipótese de oferecer atendimento alternativo ou eletrônico. Parágrafo único. O descumprimento ao disposto neste artigo sujeitará o infrator à penalidade de multa prevista no artigo 180, na faixa pecuniária A, sem prejuízo da aplicação cumulativa de outras sanções previstas neste Código.